Permitam-me, por isso, saudar os militantes e estruturas de base do MPLA, da OMA e da JMPLA, aqui representados pelos camaradas membros do Comitê Central, aos amigos e simpatizantes do MPLA, a quem expresso as minhas saudações patrióticas. Estamos a escassos dias das celebrações do 10 de dezembro, que nos deve relembrar os objetivos pelos quais nossos pais lutaram, não se tendo deixado vergar pelas dificuldades, obstáculos e ameaças do seu tempo. O MPLA tem de continuar a ser o fiel depositário dos ideais de liberdade do povo angolano e, com os esforços abnegados dos seus militantes e de todos os angolanos, melhorarmos as condições de vida dos cidadãos através de um processo de distribuição da riqueza por via das políticas públicas e sociais, de uma gestão responsável e rigorosa dos recursos que o país dispõe e que a todos deve beneficiar. A força deste grandioso MPLA reside no facto de ser um partido que está em contínua renovação, adaptando-se sempre às condições das várias fases e etapas da luta do povo angolano, que nos mantém sempre firmes, unidos e coesos. Embora o nosso partido assente sua ação no programa e estatutos e no programa de governação sufragado nas urnas pelos eleitores em setembro de 2017, considero fundamental, nesta reunião, definir claramente o rumo a seguir daqui para frente, respeitando precisamente as políticas traçadas naqueles referidos documentos reitores. Não basta termos um bom programa, bons estatutos. Importa que a nossa prática, a nossa atitude enquanto partido esteja em conformidade, alinhada com o conteúdo dos documentos que aprovamos em Congresso ou a outro nível de direção. Que MPLA temos, que MPLA defendemos e pretendemos construir para o futuro. Vivemos novos tempos, com uma oposição mais combativa, uma imprensa mais livre e investigativa, uma sociedade civil mais interventiva e rigorosa na exigência ao estrito cumprimento da lei, do respeito pelo erário público, do respeito pelos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Por esta razão, o nosso partido deve acompanhar esta dinâmica do tempo, da nossa sociedade e do mundo global em que vivemos e de que somos parte integrante e ativa. O partido deve ser aquilo que os nossos eleitores e a sociedade esperam de nós. Um partido aberto ao diálogo, mas, sobretudo, um partido que, pela sua prática cotidiana, pelo exemplo de seus militantes e dirigentes, seja uma referência moral para os angolanos. Há comportamentos e atitudes que urge corrigir, porque colocam em causa o bom nome do partido. Militantes há que, acoberto do nome do partido ou da sua condição de dirigentes, lesam gravemente o interesse público, cometem desmandos, arbitrariedades e abuso de poder em detrimento de pacatos cidadãos, evocando muitas vezes a figura caricata do incógnito camarada ordens superiores, que deve ser banido ou passar a ter, a partir de agora, nome e rosto. É evidente que não podemos subscrever por baixo tudo quanto de mal, de errado foi feito. Caso contrário, não teríamos defendido o slogan de campanha: melhorar o que está bem, corrigir o que está mal.
nosso programa de governo 2017-2020, sufragado nas urnas, no que concerne ao combate ao crime econômico e à corrupção, diz na sua página 58 o seguinte: combater todas as formas de corrupção, por ser uma prática que fragiliza as instituições democráticas e mina a confiança dos cidadãos e dos investidores no aparelho do Estado. Aprofundar o quadro jurídico de responsabilização, tanto de natureza penal como de natureza civil e reintegrativa, e ainda tomar as medidas disciplinares necessárias de modo a desincentivar, perseguir e punir os atos de corrupção que lesem o Estado e os superiores interesses do país. Ao defendermos esse programa de governo, no que é o combate à corrupção de respeito, fizemo-lo não apenas para cativar o voto dos eleitores, mas sobretudo porque tínhamos consciência da necessidade de cumprir com este compromisso que se afigura vital para o nosso país. É o que estamos a fazer, mobilizando todas as instituições e a sociedade civil a se juntar à luta que é de todos. Caros camaradas, diz que o poder corrompe. Daí a necessidade de, nas democracias, para além dos tribunais, cuja missão é julgar e condenar, se for caso disso, para prevenir o crime, devem existir sistemas de freios, de controle, como são o papel fiscalizador do Parlamento, órgão eleito representando os interesses do povo, ou ainda a ação da sociedade civil, que, embora não eleita, representa também os interesses de estratos e franjas da nossa população. Considero importante que o nosso próprio partido, pelas responsabilidades que tem, pela necessidade de partirem de si os bons exemplos para a sociedade, deve desempenhar também este papel dissuador de freio aos eventuais apetites dos gestores dos recursos do Estado. O partido deve ser o primeiro a levantar sua voz sempre que surjam sinais preocupantes da constituição de um império econômico de uma família, uma pessoa, não importa quem, sobretudo quando são comprovadamente usados fundos públicos ou de empresas públicas em empreendimentos que depois aparecem registrados como sendo privados. Se empresas públicas forem passadas para o domínio privado, a favor de familiares nossos, sem que se tenha conhecimento de algum concurso público, o partido deve ser o primeiro a denunciar, contrariar e, se possível, impedir. O partido deve condenar e impedir que as empreitadas das grandes obras públicas, como portos, aeroportos, centrais hidroelétricas, cimenteiras, ordenamento e gestão de cidades e outros, sejam entregues a nossos filhos, familiares ou outros próximos, se não obedecerem às regras e normas do concurso público, da contratação e da sã concorrência. O partido não deve aceitar nunca o monopólio de um único grupo econômico na comercialização de um produto tão valioso como os diamantes, o que pode ter como consequência a fuga das multinacionais do setor, que, no entanto, investem em outros países, até mesmo nos nossos vizinhos. Se de forma pouco responsável se confiar a um jovem inexperiente a gestão de bilhões de dólares americanos do nosso país,
O partido não pode ficar indiferente, tem de bater o pé perante tamanha afronta aos verdadeiros donos desses recursos que são o povo angolano. Quando tivermos a coragem de assumir esta postura, então o país sairá a ganhar, porque se o exemplo vier de nós, temos a certeza que toda a sociedade nos seguirá. Neste combate contra a corrupção, aqueles que vêm perdendo privilégios auto-adquiridos ao longo dos anos deviam ter a sensatez e humildade de agradecer a este povo generoso por lhes ter dado essa possibilidade e não se fazer de vítimas, porque a única vítima do seu comportamento ganancioso foi o povo angolano. Este povo que permitiu que uns poucos privilegiados mergulhassem no pote do mel com insaciável apetite, não merece tamanha ingratidão com manifestações de quem se julga no direito de continuar a manter o estatuto indevidamente adquirido. Só mesmo a falta de patriotismo pode levar um cidadão nacional a desencorajar o investimento privado estrangeiro no seu próprio país, que pode trazer emprego e o pão à mesa dos angolanos. Surpreende-nos o facto de cidadãos angolanos invocarem, quem sabe mesmo desejarem e até financiarem uma provável instabilidade política num país como Angola, já bastante martirizado por anos de conflito. Tratando-se de um assunto de segurança nacional, com certeza vamos acompanhar com a seriedade que o assunto requer. Este processo de reformas políticas e econômicas em curso no país já é irreversível. Angola jamais voltará a ser a mesma de há uns anos atrás. A Angola das oportunidades restringidas a uns quantos intocáveis, que tudo podiam, essa Angola pertence à história. Caros camaradas, governantes, empresários, cooperativas, associações empresariais, organizações não governamentais, acadêmicos e investigadores, enfim, todo o país está mobilizado para enfrentar e vencer o grande desafio da diversificação da economia. Para o êxito desta missão, contamos também com os recursos financeiros e outro tipo de ativos colocados ilicitamente fora do país, em paraísos fiscais e não só, e que devem ser repatriados voluntária ou coercivamente, à luz das leis sobre o repatriamento de capitais e demais legislação em vigor. Esses recursos serão investidos na nossa economia, contribuindo no esforço nacional de aumento da produção interna de bens e serviços e na geração de empregos. Também aqui, o partido é chamado a liderar esta operação, sobretudo e por maioria de razão, se alguns dos visados forem militantes, dirigentes ou outras altas figuras do nosso próprio partido. Caros camaradas, durante este primeiro ano de governação, procuramos criar um melhor ambiente de negócios
através de medidas de moralização da nossa sociedade. Através da aprovação de um conjunto de leis para pôr cobro à existência de monopólios, acabar com a concorrência desleal, facilitar o processo de investimento privado, particularmente o estrangeiro, isentar ou agilizar ao máximo o processo de concessão de vistos, em particular para os investidores. Levamos a cabo, ao mais alto nível, uma verdadeira campanha de diplomacia econômica, mais virada para a mobilização do investidor estrangeiro e que deve ser continuada a outros níveis do Executivo, da agência AIPEX, das missões diplomáticas e da comunicação social. Estamos também a negociar um programa de financiamento com o Fundo Monetário Internacional em condições consideradas não só aceitáveis, mas sobretudo recomendáveis para a credibilidade da Angola junto dos credores e organismos financeiros internacionais. Todas estas ações visam preparar condições que hoje me parecem reunidas para, a partir de 2019, o país dar um salto no que diz respeito ao aumento da oferta de bens, serviços e geração de empregos. A tendência baixista do preço do barril do petróleo não nos deve desanimar. Antes, pelo contrário, devemos ter sempre presente que são as dificuldades que aguçam o engenho. E, com isso, aumentar nossa determinação em apostar na produção interna e consequente aumento das exportações e redução das importações. Caros camaradas, na nossa agenda temos em mãos a organização e realização das eleições autárquicas para os próximos anos. É um processo novo para todos nós e por isso mesmo temos a obrigação de procurar conhecer todo o processo autárquico, estudando-o, trocando experiências com aqueles países onde este tipo de poder está implantado há anos e funciona normalmente, e com vantagens para as populações que habitam os respectivos municípios. O pacote legislativo autárquico, depois de ter sido submetido à consulta popular, estará agora à disposição dos senhores deputados da Assembleia Nacional para análise, debate, votação e aprovação. A proposta do Executivo prevê para o arranque, como primeira experiência, a realização de eleições em alguns municípios de cada uma das províncias do país, em número a definir por entendimento entre as forças políticas no Parlamento. Contrariamente aos receios levantados com relação a um eventual estímulo às assimetrias regionais, este perigo não se coloca porquanto haverá eleições autárquicas em todas as províncias do país, simplesmente em alguns municípios de cada província, até que, num período não superior a 10 anos da realização das primeiras, se cubram os 164 municípios com o poder autárquico. O partido deve se preparar convenientemente para estas eleições autárquicas, planificando todas as ações a realizar, por forma a evitar improvisos e trabalho sob a pressão do tempo. Quando chegar o momento, o processo de seleção e de formação dos candidatos a presidentes de Câmara deve obedecer a critérios objetivos de competência, idoneidade, compromisso com o trabalho, aceitação junto dos cidadãos do município, entre outros. Caros camaradas, o quadro aqui traçado é o rumo que defini como sendo o ideal na atual conjuntura da política interna e internacional e que nos vai levar a um futuro promissor. O que estou a pedir ao Comitê Central, ao partido, é que o partido fiscalize as ações do presidente do partido, do Presidente da República, do Executivo, para que eles, enquanto seres humanos, não caiam
em certas tentações, algumas das quais citadas atrás. Exorto-vos, pois, a mantermos a unidade e coesão do partido, verdadeiramente comprometidos com a transparência, a boa governação, com o combate contra a corrupção, contra a impunidade, contra o nepotismo, pela defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Viva o MPLA, a luta continua, a vitória é certa. Declaro aberta a 6ª sessão ordinária do Comitê Central. Obrigado.